Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a entrada do planeta Júpiter no signo de Câncer, que acontece hoje, dia 9 de junho de 2025, ali pelas 18 horas, tá? É um Júpiter que ele já entra em Câncer em conjunção com Mercúrio, que entrou ontem no signo de Câncer. Esse mapa é um mapa regido por Júpiter, porque é um mapa de ascendente Sagitário, com Lua em Sagitário na casa 12. Nós estamos vivendo um ano regido por Júpiter. Nós precisamos observar também que Júpiter é um planeta que leva cerca de um ano para transitar. Ele transita nos signos por cerca de um ano. Então, ele leva cerca de 12 anos para passar por toda a roda do zodíaco. Então, é importante a gente entender essa temporada que ele vai passar no signo de Câncer, porque a última vez que ele esteve em Câncer foi há 12 anos atrás. Então, sim, se a gente quiser fazer aí um contraste com o que estava acontecendo na nossa vida há 12 anos atrás, que tipo de decisão a gente estava tomando há 12 anos atrás, onde é que a gente estava se inserindo há 12 anos atrás, pode ser interessante. Tá? Outro ponto a ser observado aqui nesse mapa, a gente tem um Sol em Gêmeos solto. Ele faz aspectos menores aqui com outros planetas, tá? Mas dentro da astrologia, a gente pode dizer aqui que ele está solto dentro da casa 6, que é uma casa de Mercúrio em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, Mercúrio em Câncer, fazendo conjunção com Júpiter, dono desse mapa. O que é isso aqui, tá? Vai só corroborando, vamos dizer assim, complementando o que eu venho falando nas últimas leituras de mapas, assim, dos trânsitos, né? Que nós estamos vivendo uma temporada geminiana bem sensibilizada, tá? E aqui isso só vai complementar mais ainda esse cenário, num sentido de Júpiter, Sagitário. Estamos falando de um signo e um planeta que expande e que gosta de coisas grandes, grandiosas, né? Sonha alto, pensa coisas grandes mesmo, né? Não tem, é um signo Sagitário, Júpiter e Peixes também, né? Um signo sonhador, Sagitário super corajoso, né? Um signo de fogo, e o Júpiter entrando num signo de Câncer, dentro da casa 7, que é a casa de Libra, a casa do outro. Uma Vênus que acabou de entrar em Touro, tá em casa, né? A gente tá falando aqui de conforto, e a gente tá falando de sensibilidade em relação ao outro, sim. E de observar que algumas relações na nossa vida, alguns tópicos dentro das nossas relações, são mais fáceis de resolver quando a gente se sensibiliza um pouco mais, pega mais leve com o outro, sim. Sabe, assim, num sentido de tornar o ambiente mais confortável para o outro. Estamos falando do outro, sim, aqui. Do outro. Que está se relacionando comigo, mas eu tenho o poder de transformar os cenários mais confortáveis para o outro, sim. Quando eu vejo que o outro está numa situação que pode ser que ele não esteja conseguindo lidar direito, eu estou vendo que ele não está conseguindo expressar algo. Olha os Gêmeos aqui, o Sol em Gêmeos solto na 6. Às vezes o outro não consegue expressar algo. Eu tô vendo que ele tem algo para falar, eu tô vendo que ele quer falar, ele tem algo para me dizer, mas ele não tá tendo lugar. Se eu estou enxergando isso, deixa eu facilitar. Por que não facilitar? Por que não abrir esse lugar que eu consigo abrir e às vezes o outro não consegue, assim como às vezes é o contrário que acontece. E nós vamos notar muito isso, assim, nessa entrada de Júpiter em Câncer, na 7, uma lua na 12, uma lua jupiteriana
total. Aqui é uma lua em Sagitário na casa de Peixes, em casa, em casa, em casa, né? Sabe? Com esse Júpiter em Câncer, que é regido pela Lua, a gente vai notar a gentileza da parte dos outros também com a gente. E como é bom, assim, quando eu percebo que o outro percebe uma dificuldade minha, um desafio ali que eu tô passando, e ele facilita para mim. Ele facilita, seja na comunicação, seja numa abertura de possibilidades, sabe? Ele facilita. Nós vamos ver isso. Porque a gente, no primeiro momento, a gente pode dizer, ah, não, mas eu não vejo isso acontecer. A gente vai ver, porque isso acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro, só que a gente tem que estar aberto para olhar para isso. Senão passa despercebido mesmo. Então, e nós vamos estar com muito mais consciência também em relação ao outro nesse sentido. Porque o Sol tá preso aqui. Ele tá solto, né? Eu digo preso assim num sentido, ele tá à mercê. Ele tá à mercê de todo o resto, ele tá à mercê de algo que está acontecendo. Então, deixa eu facilitar a entrada aqui. Deixa eu facilitar, sabe? Deixa eu dar uma abertura aqui para essa energia geminiana adentrar. E olha que interessante, nós estamos numa temporada geminiana. Sim, o Sol está em Gêmeos, mas todos os outros planetas estão unidos para refletir uma faceta geminiana que é de sensibilidade. Porque também Gêmeos é múltiplo e ele também é extremamente sensível, porque ele também faz parte da humanidade, assim como todos os outros. Então, essa temporada desse Júpiter em Câncer, ela é uma temporada de gentileza, tá? Qual que é o desafio aqui? Talvez, assim, mais, né, entendendo que a gente vai passar um ano com esse Júpiter em Câncer. E, de novo, contrastando com o que estava acontecendo na nossa vida há 12 anos atrás, quando o Júpiter estava em Câncer. Uma coisa é gentileza. Uma coisa é eu dar abertura para o outro, dar possibilidade, criar um cenário que seja interessante para o outro poder se expressar também, facilitar mesmo a vida do outro quando eu tenho esse poder, quando eu posso fazer isso. Agora, facilitar, ser gentil, não tem nada a ver com me anular. Não tem nada a ver com deixar o outro passar por cima de mim. Se a gente vai olhar aqui, bom, né, o Sagitário por si só já fala muito disso, é um signo de fogo, é um signo que preza pelo seu espaço, pela sua individualidade, como todos os signos de fogo. Se a gente vai olhar a casa 4, que é a casa de Câncer, onde está inserido esse Júpiter aqui, né, o dono, a casa original de Câncer é a casa 4. A gente tem um Saturno em conjunção com Netuno em Áries. Ou seja, eu preciso ser bem claro em relação ao meu lugar e ao meu espaço, e a minha casa, e as minhas coisas, e a minha intimidade, e aquilo que está pro lado de dentro. Um Saturno na casa 4, ele fala muito dos papéis que eu exerço dentro da minha casa, dentro das minhas relações familiares, aquilo que é minha função e de mais ninguém, ainda mais em Áries. Ainda mais em Áries. Porque é isso que permite eu conseguir acessar esse lugar de, esse enxergar. Como que eu consigo daqui a pouco facilitar algo ali para alguém? Olha o Marte aqui, Leão, na casa de Sagitário. Ativo, criativo, com poder de abrir lugar, abrir cenários, abrir possibilidades. Às vezes esse abrir possibilidade é puxar um assunto, ou às vezes é mudar o assunto, botar o foco em outro lugar. Isso tudo são habilidades geminianas que
quando são observadas, quando se unem a um emocional canceriano, nossa, aqui a gente tem alguém que, por conta de toda essa sensibilidade, consegue ajustar o ambiente, ajustar o externo, ajustar o mundo à sua volta e à volta do outro, por meio de si próprio. Não é ir lá mexer na vida do outro, mas é entender que as minhas palavras, o meu lugar, a minha comunicação, a maneira com a qual eu falo, eu assumindo o meu lugar, eu interfiro na vida do outro e que eu possa fazer isso de maneira positiva. Então, essa me parece muito a mensagem desse Júpiter em Câncer numa conjunção com Mercúrio. Né? Como que eu posso utilizar essa sensibilidade toda a favor de todos, para melhor harmonia do lugar onde eu me encontro, do cenário onde eu me encontro, em todos os âmbitos da minha vida. Não é só sobre um âmbito, é sobre todos. É sobre todos. Então não é à toa que esse sol tá solto aqui. Não é à toa. Ele tá solto aqui porque ele estando de um certo modo ele tá de fora, né? Mas ele tá de fora porque é necessário ele ficar de fora um pouco aqui para que os outros planetas consigam se unir e consigam juntos criar esse cenário sensível, mas é um cenário sensível sob a ótica. Ele tá de fora porque ele tá enxergando tudo. É a ótica geminiana aqui. A temporada é geminiana. O céu está geminiano. Está geminiano. Só que se esse sol não tá solto, se ele tá aqui no meio, pode acontecer dessa sensibilidade toda aqui. Ela não ia estar acontecendo dessa maneira. Não, ela não estaria acontecendo dessa maneira. Esse sol em Gêmeos, se tivesse junto aqui com toda a figura de aspectos aqui, ele estaria tirando o foco da sensibilidade, porque Gêmeos faz isso. Ele tira o foco do sensível, porque faz parte da energia dele. Só que agora os outros planetas estão numa união, estão num encontro aqui para sensibilizar esse sol em Gêmeos. Para sensibilizar esse sol em Gêmeos e para trazer justamente uma atualização para essa energia, que é isso. Quando a sensibilidade do Câncer encontra todas as artimanhas geminianas, nossa, é uma dupla aqui implacável, eu diria. Tá? Então, essa temporada aqui desse Júpiter em Câncer, ela vai fazer a gente enxergar pontos que podem ser abertos e que envolvem o outro e lidar com gentileza para com o outro, para com a gente mesmo, sim, mas principalmente com o outro e perceber o outro sendo gentil com a gente também. E isso acontece o tempo inteiro. Sabe? Alguém que abre a porta para nós, alguém que espera, né? Sabe? Alguém que anda no mesmo passo que a gente, alguém que faz uma delicadeza, lhe faz uma gentileza, manda uma mensagem, faz uma pergunta, te coloca num assunto, viu que tu não estava conseguindo conversar, abre um lugar de fala. Tem isso o tempo inteiro. Seja dentro da nossa família, seja, né, num almoço, seja numa sala de aula, seja numa conversa. Tem isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é a gente, nós sensíveis a esse âmbito, que ele é geminiano, mas com esse tom, com essa, eu diria, com essa grande pitada, não é uma pitadinha, é uma grande pitada aí de Câncer, que faz toda a diferença nesse contexto. É isso.